Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Schmorantz e estou sempre aqui para falar de literatura e escrita. Hoje o vídeo vai ser mais sobre as minhas obras e o meu trabalho enquanto escritora. Mas antes de ir para o vídeo, eu já deixo aqui os meus avisos iniciais que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative os sininhos de notificações, deixa o seu like, porque o seu like me incentiva muito a manter essa comunidade literária. E se você tiver interesse, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá, frequentemente, eu posto conteúdos relacionados à literatura, à escrita, à cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apresentar a vocês minhas 4 publicações de uma forma bem resumida. Se você quiser saber mais detalhes sobre elas, eu tenho vídeos aqui no canal em que eu falo sobre cada uma especificamente. E em cada um desses vídeos vocês vão ver as minhas referências, as minhas pesquisas e como foi todo o meu processo para escrever cada livro. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links de cada vídeo sobre cada livro, caso vocês tenham um interesse em assistir. Então, vamos para o vídeo. A minha primeira obra que eu quero apresentar é O Mundo, por Francine B., que foi a minha primeira publicação. Foi um livro que eu publiquei aos 21 anos de idade e comecei a escrever aos 19. Então assim, eu sempre vou ter aquele carinho especial, sempre vai ser o meu bebezinho. Essa já é a segunda edição do livro e agora eu vou contar para vocês mais ou menos sobre o que se trata a história. Esse livro conta a história de uma psiquiatra chamada Francine. Seguindo por uma linha psicanalítica, essa psiquiatra acaba entrando numa jornada de autodescoberta. A questão da história é que essa jornada de autodescoberta se iniciou quando ela começou a ter lembranças muito estranhas. A questão então é bem mais complexa, porque por alguma razão o cérebro dela bloqueou aquelas lembranças. E isso se dá até mesmo por um mecanismo de defesa. E o curioso é que ela começa a ter essas lembranças da vida dela depois do surto de um paciente. Esse livro aqui, ele segue uma linha quase psicodélica. Também acho importante mencionar aqui que esse livro teve como referência uma obra de Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH. Então, se você curte essas verves mais psicanalíticas e uns pensamentos mais filosóficos, por umas correntes mais filosóficas, você vai se deparar com os pensamentos de Epicuro, Platão e Aristóteles. Agora, vou apresentar a minha segunda publicação, Espelho, Até Quando Ele Te Aceita. De uma forma bem resumida, essa história apresenta Bianca, uma modelo de 21 anos. Essa personagem cursa artes cênicas e desde cedo carrega alguns sentimentos muito depressivos. A gente vai entendendo esses sentimentos ao longo da narrativa. O romance conta a sua trajetória no mercado da moda e na busca constante pela fama, incluindo as humilhações que ela infelizmente acaba se submetendo. A terceira obra que eu publiquei, gente, é Céu de Gris. E o curioso e o interessante dessa história é que, na verdade, eu escrevi ela aos 16 anos. Eu acabei encontrando o arquivo dessa história quando eu já tinha 24 anos e depois eu vi que realmente é uma história muito boa e que só precisava de algumas adaptações, algumas revisões, talvez alguns cortes, precisava mesmo de um pente fino nela. Então, ela passou por uma série de adaptações. Essa história é narrada pela perspectiva de uma menina de 18 anos que sofre com pesadelos constantes e também pela saudade do seu irmão mais velho. O irmão dela se foi há um tempo considerável, mas ela ainda está enfrentando esse luto. E como se não bastasse tudo isso, ela também precisa enfrentar um novo amor que surge em seu caminho. Esse amor surge durante as férias que ela passa em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela mora na cidade de São Paulo, mas ela nasceu naquela região, então é comum que em todos os períodos de férias ela visite a sua avó, que mora naquela região. Não apenas
apenas ela, como a sua mãe e a sua irmã. E é justamente nesse período de férias que ela conhece o Nicholas. Ela sabe que o Nicholas não tem uma trajetória saudável e que também não tem uma reputação muito boa naquela região onde vive. E nisso, a Carolina, a nossa personagem, tenta investigar o passado, os acontecimentos que levaram Nicholas para aquela condição. Com isso, ela acaba tendo recordações e se baseia no passado próprio dela, para levantar mais indagações e perguntas mais precisas sobre o porquê Nicholas estava vivendo numa condição tão triste. É um livro que fala muito sobre o amor, sobre bullying também, sobre questões próprias da fase da adolescência, incluindo todas as incertezas que regem essa fase da vida. Por fim, a minha última publicação foi O Sopro da Brenha, que foi uma história que eu tentei me aventurar mais no thriller, embora todos os meus outros livros tem uma pegada de mistério, uma pegada de suspense, mas nesse eu quis explorar mais esse gênero. Esse livro conta a história de Valéria. Quando a morte de um colega de trabalho e a contínua aparição de um fantasma começam a afetar sua vida, ela se vê obrigada a acertar as contas com seu próprio passado e aceitar que o balé, o seu hobby, é mais do que uma paixão e um refúgio, mas revela a sua própria natureza de bruxa. Sim, gente, eu me aventurei bastante nesse tema para escrever esse livro, inclusive tem acontecimentos reais. Esses acontecimentos reais são históricos, que diz bastante sobre a perseguição às bruxas, a época da Inquisição e vários outros fatos que compõem a história da bruxaria. Claro que eu misturei com a minha imaginação. E embora eu tenha explorado nesse livro muito do sobrenatural, muito do mistério, do suspense, até um pouco mais voltado para o terror, ainda assim é uma história de muito amor e de redenção feminina. Gente, até o momento, esses foram os meus 4 livros publicados, eu tô com um 5º a caminho. Se você já leu algum desses livros, me conte o que você achou. E se você se interessou a ler algum deles, me conte aqui também. Eu sempre coloco, na verdade, na caixa de descrição do vídeo, onde vocês podem adquirir eles, tanto na versão e-book quanto na versão física. Caso vocês tenham interesse em receber algum dos livros autografados, me contacte nas redes sociais, que eu vou mostrar aqui novamente, que eu envio diretamente para vocês, então vocês podem adquirir direto comigo. Gente, tem uma coisa também que eu acho indispensável, que eu preciso falar isso para vocês, é que todos os meus livros, eles têm assuntos delicados. Eles podem sim despertar alguns gatilhos. Eu exploro bastante a questão da saúde mental e da psicologia, no sentido de mostrar em como a nossa mente pode ser perversa em algumas ocasiões. Então, se você estiver passando por uma época mais sensível ou se você tiver alguns gatilhos nesse tipo de abordagem, eu recomendo que você não leia no momento. Vou frisar novamente que se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não esquece de deixar o seu like, porque o seu like me incentiva muito. Caso tenha interesse, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá com mais frequência eu posto conteúdos relacionados à literatura e à escrita e estou sempre interagindo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero também que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima!